você não se sente amada por Deus, amado por Deus. Me desculpe, eu não queria falar desta maneira, mas o Senhor está me impulsionando a ser assim. Deixe de pensar o que o outro vai pensar de mim. Ah, eu caí, não importa as favas que os outros vão pensar de você. Eu sou aquilo que Deus pensa de mim, diz Santa Teresinha. E não há mais ninguém. Porque senão este grupo já tinha acabado. Pessoas que estavam neste grupo e foram embora porque talvez não se sentiram amados, amadas. Como muitas vezes eu, Ricardo, ficar me questionando. Quantas vezes talvez eu deixei de acolher uma pessoa ou outra ali, que entrou por aquele portão, por causa do meu orgulho, egoísmo, de achar que eu sou o melhor. E eu fiquei um tempo sem vir ao grupo, não porque eu também quis vir, não, mas porque eu ficava me questionando. Senhor, eu quero ser melhor. Senhor, eu quero ser um homem melhor, porque o que adianta ser da canção nova, mas não ser melhor para o outro? Você está vendo o seu irmão que está do seu lado aí? Ele precisa do seu melhor, não do seu pior. Você sabia que o seu irmão que está do seu lado, ele precisa do seu melhor e não do seu pior? Quantas vezes talvez você condenou este teu irmão que está do seu lado e que estava precisando de ajuda, mas porque você não vai com a cara dele ou com a cara dela, você disse que se exploda ele, viva sozinho, se esborrachou, se vire. O verdadeiro amor que passa pela cruz não é essa, não é esse. Sabe por quê? Porque aqueles que têm a coragem de se derramar diante de Jesus e se arrepender dos seus pecados, é esses a qual o nosso Senhor Jesus Cristo ama mais, porque demonstrou mais amor a Jesus. Eu não quero nem que você pegue a palavra de Deus para não perder tempo. Ela é um pouco longa, mas eu vou fazer questão de ler para que você entenda o que o Senhor quer nos dizer nessa noite. Sabe por que eu estou sendo assim? Porque Jesus está dizendo que tem muitos corações aqui que estão querendo voltar para Deus, mas não tem coragem. Até você que, e aqui não quero só dizer aos servos, não, você que há tanto tempo participante vem ao grupo e tem vivido uma vida de mais ou menos, sabe por quê? Porque você não se arrependeu. A menor intenção de ser melhor já é amor, é isso aí. De sair do lugar dele, de ver que eu estava aqui tentando tirar a minha blusa e ele se levantou. Isso é amor. Isto é amor. A menor intenção nisso de ser melhor já é amor. Quantas vezes eu briguei com você, né? Achando que muitas coisas, mas a menor intenção que você tinha era de acertar. Mas eu estava obscurecido pelos meus pecados. E o Senhor foi me levando uns 3 meses para cá a olhar diferente para o amor de Deus. E tudo aquilo que eu estou aqui falando já é dentro da pregação. E o Senhor diz assim em Lucas, depois você lê na sua casa para que você reflita melhor. O Senhor diz assim em Lucas 7, do versículo 36, capítulo 7, versículo 36 até o 50, eu vou ler tudo. Sabe por que eu vou ler tudo? Porque muitas vezes eu vim aqui pregar aqui à frente, em outros lugares, e li a palavra de Deus rapidinho, e depois falar da palavra de Deus. Não sou eu, Ricardo, que liberta, é a palavra de Deus. Então a palavra de Deus precisa ser proclamada solenemente, porque talvez os versículos que eu vou lendo aqui pode libertar o seu coração. E o Senhor me mostra ainda muitos corações ainda duvidosos desta palavra. Satanás quer que você fique na lama para o resto da sua vida. Se liberte.
pelo poder da palavra de Deus. Um fariseu convidou Jesus a ir comer com ele. Jesus entrou na casa dele e pôs-se à mesa. Preste atenção no que o Senhor quer nos falar. É para você refletir mesmo. É momento de cura interior agora. Não sou ministeriado nisso não, mas o Senhor quer me usar disso e vai usar. Sabe o que nos aprisiona? É o nosso interior. Se o seu interior vem a ser libertada, você se torna uma pessoa melhor. Sabe por que você não se tornou melhor ainda? Porque o seu interior está preso, como essa mulher estava, mas depois que se encontrou com Jesus, meu irmão, minha irmã, essa mulher foi transformada. Uma mulher pecadora da cidade, quando soube que estava à mesa em casa do fariseu, trouxe um vaso de alabastro, de um perfume, e estando a seus pés por detrás dele, começou a chorar. Derrama o perfume, começa a chorar aos pés de Jesus. A palavra diz que ela chega por trás de Jesus. Pouco depois, suas lágrimas banhavam os pés de Jesus, e ela os enxugava com os cabelos, beijava-os e o ungia com o perfume. Ao presenciar isto, o fariseu que o tinha convidado dizia consigo mesmo: se este homem fosse profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que o toca, pois é pecadora. Então Jesus lhe disse: Simão, tenho uma coisa a dizer-te. Fala, mestre. Hipócrita, né? Fala, mestre. Disse ele. E Jesus conta uma parábola. Um credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo eles com o que pagar, perdoou ambos a sua dívida. E Jesus diz: qual deles amará mais? E o fariseu diz para Jesus: ao meu ver, aquele a quem ele mais perdoou, o dos 500 denários. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vê esta mulher? Entrei em tua casa e não me destes água para lavar os pés, mas esta mulher pecadora com as suas lágrimas regou-me os pés e enxugou-os com seus cabelos. Não me destes o ósculo no hebraico quer dizer o beijo santo, mas esta, desde que entrou, não cessou de beijar-me os pés. Não me ungistes a cabeça com óleo, mas esta com perfume ungiu-me os pés. Por isso te digo, seus numerosos pecados lhe foram perdoados, porque ela tem demonstrado muito amor. Mas ao que pouco se perdoa, pouco ama. E disse a ela: perdoado te são os pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer então: quem é este homem que até perdoa pecados? Mas Jesus, dirigindo-se à mulher, disse-lhe: tua fé te salvou, vai em paz. Palavra da salvação. Aplauda esta palavra. Palavra de libertação, palavra de cura. Pode ser mais forte. A sua libertação está nessa palavra, meu irmão. Meu irmão, sim, aplauda, porque esta palavra esta noite vai entrar no mais profundo do seu coração e vai curar as tuas feridas. Amém, glória a Deus, aleluia. Sabe por quê, meu irmão? Aqui você percebe que nesta cena existe 2 personagens, Jesus e Simão, e no meio desta cena está uma mulher pecadora. Existem 2 olhares sobre aquela mulher: a de Simão, o fariseu, o que se achava o tal,
e o olhar de Jesus. Você percebe muito bem que quando aquela pecadora chega até Jesus, qual é a primeira atitude daquele fariseu? Reprovar Jesus, porque ele estava dando moral para aquela mulher. O primeiro olhar é um olhar de reprovação, de exclusão, é um olhar de condenação. Aquela mulher já não precisava de mais nada disso, porque aquela mulher já estava no fundo do poço. Aquela mulher estava longe de Deus. Aquela mulher, aqui não fala, mas era uma prostituta. Talvez quantos anos aquela mulher já estava presa àquilo? Estava longe de Deus, queria sair, mas não aguentava, não tinha força. Talvez, como essa música, a menor intenção de ser melhor já era amor, mas ela não conseguia. Porque talvez ela já tinha ouvido falar de Jesus, mas as pessoas afastavam, porque ela era uma pecadora. Até que ela um dia escuta que ela estava na casa de Simão. Ela não foi convidada, Jesus foi convidado por educação. Jesus não era um dos convidados daquele homem, foi convidado por educação somente porque ele era um profeta. Aquela mulher não foi convidada, ela entrou naquela casa sem ser convidada. Por detrás de Jesus ela chega e aí começa tudo aquilo que o Evangelho narrou da condenação. Mas Jesus não. Jesus tem um olhar de misericórdia. Jesus não olhou o exterior. O fariseu olhou o exterior dela. Como está o seu exterior? Talvez as pessoas estão olhando para o seu exterior. Mas Jesus, o homem de Deus, Jesus, o Filho de Deus, ele era Deus. Então o que ele fez? Não olhou, porque Jesus sabia que aquela mulher era uma pecadora, aquela mulher ela era uma miserável. E por que Jesus não fez como o fariseu fez? Porque Jesus, ele não olha aquilo que é externo, mas o interno. Jesus foi lá na alma daquela mulher. Você sabe o que é isso? Você sabe o que é olhar para a alma de alguém? Por isso eu reprovo aqueles que vêm falar mal de outras pessoas para mim. Não cola comigo. Porque nós estamos olhando a casca da pessoa. Nós não estamos olhando para a alma. A alma ela está triturada. A alma está esmagada. Jesus sabia que aquela mulher queria sair. E quando Jesus fita a olhar nos olhos daquela mulher, Jesus ama aquela mulher. Quando a Ana me chamou para pregar, eu disse: tem algum tema? Ela disse: não tem, seja livre. E eu vim rezando da minha casa até aqui, e Jesus me colocou a palavra do meu grande santo. E eu digo meu grande santo porque eu amo São João Paulo II. O Senhor colocou no meu coração: o amor me explicou tudo. Quem é este amor? Quem é este amor? Jesus. Por isso eu escolhi esse tema. E rezando, o Senhor me deu esta passagem desta mulher, que sou eu, que é você. O amor explicou tudo para aquela mulher pecadora. Quando Jesus diz: a qual amará mais? E Jesus diz: aquele a quem mais perdoou, que eram os de 500 denários. E o Senhor diz na palavra: por isso eu te digo, seus numerosos pecados lhe foram perdoados, porque ela tem demonstrado muito amor. Aqui está a chave para mim, é a sua libertação. O amor é o que tem faltado no meu e no seu coração muitas vezes. Amor. Na filosofia, se alguém conhece, já ouviu falar de Platão, Platão tinha como o amor o eros, o belo, o bem. Mas o eros, ele significa um amor de aquisição, de posse. E este amor é um amor egoísta, que quer aprisionar o outro. Mas João Paulo II não. Eu fiz meu TCC em João Paulo II na filosofia.
E eu fiz no filósofo Karol Wojtyła, que não era o Papa na época ainda. Eu fiz o pensamento dele, onde dizia assim: a concepção da pessoa humana. João Paulo ele é um filósofo personalista. O que significa isso? Ele dá atenção para a pessoa. Sabe por que nós não somos amados? Porque nós temos fragmentado o amor. E o amor é você também, pessoa humana. No mundo que nós estamos vivendo, nós fragmentamos o homem, pessoa humana. Fica até redundando, porque pessoa é pessoa humana. Mas João Paulo II coloca desta maneira: a pessoa humana ela é formada de corpo, alma e espírito. Mas nós temos visto as pessoas sendo fragmentadas. Eu só vejo o corpo, eu só vejo o espírito, eu só vejo... Não, nós precisamos ver tudo. E ele diz que o amor, o verdadeiro conceito do amor é o ágape, o amor doação. Olha a diferença do amor de aquisição, que é aquele que prende. Sabrina, você é minha amiga, então você é minha. Não seja amigo de mais de ninguém. Isso é posse. Rodrigo é namorado dela. Olha, não converse mais com ninguém, porque é um amor doentio. Nós somos feitos de relacionamentos. O outro não pode ser posse sua, mesmo que seja seu namorado ou marido, mulher. Porque quando isso acontece, aí você está vivendo o amor eros, de posse, de aquisição. E João Paulo II nos ensina que nós precisamos ter um amor doação. O que é um amor doação? Você se derrama no outro. Eu só serei capaz de amar Deus, quando eu sou capaz de amar aquele que está ao meu lado. A palavra de Deus nos diz, e desculpe, isso é palavra minha, porque o Senhor estava me dizendo na capela: Ricardo, e aí eu transformei nessa frase. O Senhor colocava no meu coração: Ricardo, se você não é capaz de amar o seu irmão, você não me ama. É forte isso. Você não é capaz de amar Deus, não, se você não ama aquele que está do teu lado, que está sofrendo. E esses dias não tenho como ter contato com todo mundo. Eu fui mandando mensaginhas pelo WhatsApp, pedindo perdão pelas pessoas que eu feri. Não tenho o número de todos, mas se eu não conseguir falar com todos, Senhor, tenha misericórdia de mim. Você está entendendo? Nessa cena, preparei 4 folhas aqui, 4, 5 folhas. Nem entrei nisso aqui ainda. Mas o que o Senhor coloca no meu coração, e quando eu preparava essa pregação, não adianta reunirmos sarça que só queima e fica aquele alvoroço que não se ia. E nossa, você vê que aquela pessoa está tendo uma intimidade com Deus. E eu não duvido que esteja, não. Mas depois que sai daqui, não olha para o outro, desculpe, não experimentou Deus coisíssima nenhuma. Porque o nosso Deus, Ele nos coloca em ação. Você é amado por Deus, você é amada por Deus, mas você guarda tudo com você. O Padre Reinaldo diz hoje de manhã na missa. Não adianta de nada. O nosso amor, quando nós somos amados por Deus, quando o Senhor nos liberta dos nossos pecados, Ele nos faz levar este amor a outras pessoas. E por isso se chama derramar-se no outro. A doação é isso. Você que estava longe de Deus, volte. E aqui eu quero dizer, se alguém te condenou deste grupo, para que você não esteja mais aqui, perdoe este irmão. Talvez ele não estava passando por um momento bem, te viu como um fariseu te viu ele, viu ela.
menor intenção de ser melhor, de amor. Aí você precisa dizer para você mesmo: eu sou capaz de amar. Deus me ama. Como diz a música, eu nasci para amar. Esta é a sua finalidade de ter nascido para amar. Talvez você não entendeu ainda o que é ser tocado por Jesus. E desculpe estar sendo assim, eu nunca falei dessa maneira, mas o Senhor, quando eu rezava, Ele dizia: eu quero libertar o meu povo para o amor. É difícil, né? Olhar para o outro e reconhecer que ele é melhor que você. Aí quando nós fazemos isso, aí entra o amor próprio, o egoísmo. Você precisa se alegrar com o outro. Quando eu estive à frente dos Jovens Sarados, e aqui eu não falo por demagogia, não falo por orgulho, mas eu sempre acreditei em cada um. Eu sempre corri atrás de cada um, porque eu entendi o que é o amor. E se fosse para eu, desculpe, como coordenador, eu colocava todo mundo no saco e vai todo mundo embora, acaba os Jovens Sarados. Aí eu estaria agindo por mim mesmo, não com o olhar de Jesus. O olhar de Jesus tem a capacidade de transformar o lixo que nós somos em, como o LG trouxe, como uma pérola que está sendo formada numa concha. Quando entra talvez uma areia lá, eu não sei se é esse processo que acontece. Quando uma areia entra numa concha, alguma coisa assim, você disse, né? E ali vai sendo formado aquela pérola. Você agora está sendo formado nesta concha. Se você não se sentir uma pessoa capaz de amar, o Senhor está pegando todo o lixo que você talvez trouxe aqui, os seus pecados, está transformando todo o seu pecado em um lindo tesouro. Aplauda isso. Você está sendo renovado agora, transformado agora. Todo o seu ser agora está sendo transformado. E não esteja aqui com o seu coração longe de Deus, porque você se sente indigno. Venha para perto de Deus. O Senhor disse para aquela mulher: ninguém te condenou. Quando Ele disse para outra mulher, quando Ele escreve no chão: nem eu condeno a ti. Vai e não peques mais. Eu sou prova viva deste amor. O amor me explicou tudo. Esse amor me tirou da masturbação, da pornografia, da falta de educação com meu pai, com a minha mãe. Todas as vezes que eu tenho oportunidade, eu assisto quando ele foi eleito Papa, onde a igreja era uma igreja fechada, e ele quebra um grande protocolo dizendo: abri as portas a Cristo. E depois ele disse: não somente abra, escancare a porta ao amor. E ele levanta esta cruz que você está vendo como um sinal de que está resgatando um símbolo do cristianismo que foi perdido, porque nós vivíamos, e se nós não tomarmos cuidado, nós estamos vivendo numa geração que não ama. Que não ama. Graças a Deus que vocês veio a este grupo nessa noite. Não porque eu estou falando, não. Como eu queria ter o dom da bilocação para ir atrás de todos aqueles que se perderam, mas não tenho. Como o Padre Reinaldo disse hoje, eu não vou salvar todo mundo, mas aqueles que eu puder salvar, eu preciso me esforçar para isso. Se preocupe com quem está do seu lado. Olhe para a pessoa que está do seu lado, só olha. Olha para outra. Se preocupe com quem está do seu lado. Queira, antes de julgar esta pessoa, porque nós fazemos isso. Quando você querer julgar aquela pessoa, qual é o seu nome? Chega para o Cláudio e diga: Cláudio, o
que está acontecendo com você. Se ele tiver a coragem, ele vai dizer o que está acontecendo. E depois que ele contar o que está acontecendo, o sentimento de julgamento do seu coração vai embora, porque você viu o que estava acontecendo com ele. Em vez de você libertar o Cláudio, aqui estou só numa analogia, você está aprisionando quando você o julga. O jugo de Jesus é o amor, não é peso. E eu tremo porque é muito forte isso. Você tem o poder de libertar essa pessoa que está ao seu lado, ou você tem o poder de, desculpe, afundar muito mais ainda esta pessoa, pegando ela e socando-a. Se vire. Você procurou isso? E vai pisando, e vai pisando. O amor de Jesus, daqueles que experimentam Jesus, não é capaz de fazer isso. É capaz de fazer como Jesus, ajoelhar diante daquela pecadora, escrever no chão e ouvir todo mundo dizendo, e Jesus levanta e diz: atira a primeira pedra, você que não tem pecado algum. Quem? Me fala quem na palavra de Deus atirou a pedra. E aqui agora eu quero dizer que Simão Pedro, ele perdeu, quero usar a palavra certa aqui, Simão Pedro perdeu a consciência de quem era ele, um pecador. Quando eu e você perdemos esta dimensão que somos pecadores, fazemos como fariseu. Ele achava que porque conhecia a lei de Deus, porque ele fazia acontecer os preceitos de Deus na vida dele, eu conheço Deus. Mas ele esqueceu que ele era a mesma desculpe merda que a daquela mulher. Porque nós somos assim quando nós vamos até Jesus, né? Estamos com uma merda no lixo. Mas Jesus, ele não se importa com isso. Ele se importa com você. Isso é o mais importante. Imagine se Jesus fizesse ao contrário. Jogava o microfone no chão e ia embora. Ai, bicho. Tadinho, às vezes ele quer tirar todo o meu suor aqui. Mas você entendeu a atitude daquele pecador? E eu não quero ser besta de decorar nada. João Paulo II diz que Cristo nunca encontrou uma casa tão miserável que o impedisse de entrar com alegria. A casa do seu coração e do meu coração, eu e você somos esse miserável que João Paulo II vai dizer. Cristo nunca encontrou uma casa tão miserável que o impedisse de entrar com alegria. Nunca encontrou um homem tão insignificante que o impedisse de estabelecer a sua morada no seu coração. Tá vendo só? Jesus, ele é uma pessoa que jamais vai deixar de entrar no seu coração. Nunca! Por mais o pecado que você tiver cometido, ele jamais vai deixar de entrar no seu coração. Talvez esse irmão do seu lado vai deixar de entrar no seu coração, mas desculpe, reze por ele, vai em frente. Mas Jesus está dizendo pela boca de João Paulo II, assim como nunca renegou a sua autoridade. Jesus era Deus, ele sabia que aquela mulher era a pior das espécies ali, mas a mulher ofereceu tudo o que ela tinha para dar: o seu perfume, as suas lágrimas, os seus cabelos. Ela usava tudo isso na sua profissão. Tudo que ela usava na sua profissão, agora ela entrega tudo
nas mãos de Jesus, mas agora ela entrega como ela nunca se entregou. Ela derramou o melhor perfume. E aquele fariseu ficou indignado. Derramou, sabe o que é derramar? Pegar o melhor perfume. Você tem o melhor perfume na sua casa? One Million, Armani. O que mais? Fala aí, um perfume caríssimo aí. Cadê o Vicente? O Vicente que conhece o perfume tudo aí. Vai, fala uns 4 aí, uns 4 aí. Uns 4 bom mesmo. Aquele que o negócio fica 5 dias no corpo. Fala um bom aí. Ferrari Black, Dolce & Gabbana, Zad. Tudo isso que ele disse ali. Olha só, imagine pegar tudo isso e derramar sobre Jesus. Caramba! Pô, se você for olhar na internet, eu ganhei um CD do Padre Edmilson, mas ganhei também de uma pessoa aí. Foi sinal de Deus para mim, porque ele veio até mim e perguntou: e aí, tá precisando de um perfume? E eu sabia que ele queria, que ele poderia me dar, mas eu não. Só falei: não tem mais não. Mas aquela pessoa me deu de coração, esse é amor. Imagina me dar o perfume que eu ganhei, foi um perfume bom. Eu não vi em hipótese alguma ele me dando com o coração doendo, não. Ele deu porque ele quis dar, ele deu porque ele... O Ricardo precisa. Andar cheirosinho, bonitinho, quando voltar para o seminário. Isso é amor. Olha uma outra coisa, eu não vou revelar o nome da pessoa. E essa mesma pessoa, ele... Eu falei assim, nossa, eu gosto de... Eu não sei porque eu falei Pablo Neruda, que é um poeta, escritor, não sei se é chileno. E ele disse: você gosta de Pablo Neruda? Eu falei: gosto. Chegou na casa, no quarto dele e me deu um livro. Tá vendo? É coisa simples. Mas uma vez eu recebi algo de um amigo meu, viu? Ele disse: me arrependi de ter te dado. Eu falei assim: então você quer, pega de volta. Você não deu com amor, não adianta de nada. É a mesma forma que nós fazemos com Jesus. Quando Ele nos dá todo o seu amor e a gente joga fora. Mas se você voltar, Ele vai derramar todo o seu amor de novo. Você vai jogar fora, Ele vai derramar todo o seu amor de novo. Você vai jogar fora, Ele vai derramar todo o seu amor de novo. Isso é ser jovens sarados. Como sempre o Nilson gosta de dizer aqui na frente. Da acolhida. E o Padre Jonas usa uma palavra que eu nem sei o significado, mas depois eu fui entender que era acolhida. Por aquilo que ele estava dizendo, guarida. Guarida quer dizer acolhida. Eu fui muito bem acolhido em Campos e por isso quis ficar mais um ano. Claro, não só foi por causa disso, de outras questões que eu estava vivendo. Mas eu poderia muito bem no meu remanejamento do ano passado escrever: eu quero ir para uma outra missão porque aqui eu não fui bem recebido. E desculpe, você vem me dizer que você não sabe amar. Se você não soubesse amar, eu tinha ido embora daqui. Este ano talvez estava em outra missão. Fui muito amado aqui porque eu vi Deus em vocês. Se eu vi Deus em vocês, imagine Jesus. Se Ele não vê o Pai em você, o Espírito Santo em você. E agora eu entendo o tempo que eu passei em Campos. Uma vez eu estava confessando com o Padre José Augusto. Não vou falar nada do que está aqui, porque eu falei tudo que o Espírito inspirou e também já era que era para falar. Aqui era só para eu não me perder. E eu disse para o Senhor na capela: Senhor, fala tudo que o Senhor quiser, mas naquilo que eu rezei. E eu não combinei com ninguém da intercessão, e tudo na oração, a intercessão colocou isso, que muitas pessoas precisavam ser libertas. Depois vem o jeito diz do abandono. Não se sinta mais abandonado dos jovens sarados. Ou se você é do João ou lá do Sagrado, não se sinta excluído de lá também não.
outro grupo que tem por aí que eu não conheço. Não se sinta, se você é de lá. Não coloque a sua confiança em mim. Não coloque a sua confiança no outro. O outro pode errar e te decepcionar. Mas se ele errar e te decepcionar, acredite que ele vai mudar. Rodrigo, vem aqui. Não queria falar, mas eu ouvi isso da boca do padre Edmilson esse dia que ele estava aqui. E por isso que eu não gosto muito de regra também. Gosto, mas quando engessa demais, a gente corre o risco de perder as pessoas. Pelo relato que o padre Edmilson me disse, o Rodrigo, antes disso, ia ter uma convivência dos jovens sarados. Depois se me corrija se eu falar errado aqui. E era só para os servos. Tem que ser para os servos mesmo, mas não engesse a coisa. E alguém, não lembro quem, acho que foi o Diego que o padre falou. Também aqui, Diego, do lado dele. O Diego disse para o padre Edmilson: Padre Edmilson, eu tenho um amigo meu, o cara dá para virada, o cara está precisando de ajuda. Quem já ouviu o testemunho do Rodrigo vê que realmente dá para virada. Nunca fui no Carnaval do Farol, mas ele foi, então você sabe o que eu quero dizer. Estou com essa situação, padre Edmilson. Eu morei 1 ano com o padre Edmilson, 1 ano quando ele saiu da Canção Nova. E eu conheço o coração daquele padre. Pode falar o que quiser dele, mas aquele homem tem o olhar de Deus, o olhar de Jesus. Assim como o padre Reinaldo, que está aqui este ano, que é aclamado aqui, né? Ali atrás, que é amado. Sabe por que ele recebe muito amor? Porque ele sabe dar amor. Já parou para pensar nisso? Ele só é amado por vocês porque ele sabe dar amor. E o Rodrigo era para ser excluído, mas o padre disse: olha, Diego, a convivência é para os servos, eu não posso deixar porque a coordenação não vai liberar. Nem sei quem estava na época da coordenação. E só que é o seguinte: traz ele. Eu me viro depois eu vou ouvir mesmo. Traga ele. Se o Rodrigo não fosse acolhido naquele momento pelo amor de Deus através do Diego e do padre Edmilson, ele não estaria aqui há quase 5 anos, por aí, 5 anos, nos Jovens Sarados. Você está vendo a prova viva do amor de Deus, de um irmão que se preocupou com o outro, para que ele se salvasse, para que ele fizesse a mesma experiência que ele fez. Padre Edmilson, eu estou com um irmão, ajuda-o. Hoje ele está aqui, ele não deixa o jovem sarado, porque ele encontrou o verdadeiro sentido de ser amado e amar. Este homem aqui, o Rodrigo, eu falo de boca cheia, é um homem que sabe acolher aqueles que estão longe de Deus. Aplauda, 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 porque ele é prova viva do amor de Deus por mim e por você. Se ele não fosse aceito, ele estaria talvez aí, revoltado com Deus, longe de Deus, mas ele está aqui. Obrigado, Rodrigo, Deus abençoe, porque eu pude conhecer o coração deste irmão. Foi um dos primeiros irmãos que me acolheu aqui em Campos Goytacazes. Quantas vezes ele me levou para lanchar, para falar dele, para pedir ajuda. Aí colocava o lanche como empecilho, chegava lá, preciso falar. E quantas vezes ele me escutou? Não é porque eu sou da Canção Nova que eu não tenho. Quantas vezes ele me escutou? Pode sentar. Por que eu trouxe o exemplo destes dois? E aqui eu poderia falar de muitos outros. Porque o amor de Deus vence tudo. Vence tudo. A força do amor fez com que João Paulo II falava 9 idiomas, percorresse mais de 129 países. Você sabe o que é isso? Nunca vou conseguir porque não tenho dinheiro para fazer isso. Mas ele era papa, então ele foi para levar este amor. Tem uma música do Peregrino do Amor aqui, e ele foi intitulado, deram este apelido para ele, Peregrino do Amor.
emocionado quando eu escuto aquela música do Anjo de Resgate que diz: tão grande era a força do seu bem, que até os maus vieram para escutar ele também. Você sabe o que é isso? A força do amor que alcança até aqueles que são maus, aqueles que não acreditam em Deus. E ele reuniu muitas vezes estes homens. E quando eu falo de João Paulo II, ou quando eu escuto João Paulo II, eu faço questão sempre de ir no YouTube lá escutar uma coisinha dele. Depois você procura lá. João Paulo II fala aos jovens, eu acho que é no Chile, alguma coisa, a força da persuasão daquele homem no sentido do amor de Deus. Eu lembro que uma vez em 2004, não tinha, era aquela época de Lan House, hoje não tem mais quase, acho que nem tem, se tem, eu ficava falido, né? E quando eu ia no Lan House, e é só para ver os vídeos dele no YouTube, porque eu não tinha dinheiro para ter computador em casa. Pegava no dinheirinho que eu tinha, era colocado lá, coloquei 4 horas aí para mim. Só para ficar vendo João Paulo II. E eu chorava em frente daquela telinha, e os outros olhavam e não entendia nada. Talvez passava, o cara chorava, olhando um senhorzinho de cabeça branca ali. Mas porque ouvindo João Paulo II eu me encontrava com Deus ali. João Paulo II perdeu a família toda com 22 anos, parece. No meio da Primeira Guerra Mundial na Polônia. Sozinho, não tinha família, mas não. Por isso ele diz, o amor me explicou tudo. O amor explicou a perda do pai, a perda da mãe, a perda dos irmãos. Ele foi olha só, você sabe que ele foi responsável pela queda do comunismo. Você sabe o que é isso? É um homem que experimentou o amor de Deus. E a gente tem a dificuldade de quebrar uma barreira com o que está do seu lado, falando mal do outro. João Paulo, ele construía pontes e não muros. Todos os muros que João Paulo II pôde quebrar, ele quebrou. Quebra o muro da indiferença com o teu irmão. Pede essa graça a Deus. Eu estou pedindo a Deus a me dar essa graça sim. Como eu dizia quando eu rezava, eu tenho muita indiferença com muitas pessoas ainda, mas eu estou pedindo a Deus me dar a graça. Como eu dizia, quando eu confessei um grande pecado feio, para o padre José Augusto, sabe o que ele me disse? Nunca mais esqueci. Sabe esse pecado que você está confessando agora diante de mim? De Deus. É para que quando você for padre e essas pessoas vierem atrás de você, você não os mande embora, mas acolha. E eu comecei a entender que o meu ministério, quando eu vim para os Jovens Sarados, aqui selou de vez que Jesus me chama a ser bom samaritano para o outro, para curar as feridas do outro. Em vez de você jogar metiolate, álcool, seja lá qual que for, na ferida do outro, jogue amor. Por isso, quando o LG foi rezando, Jesus só foi confirmando: hoje é um momento de grande cura interior dos Jovens Sarados e no meu coração também. Vale a pena ser de Jesus. Vale a pena. Triste de você que fez a experiência com Ele e querer viver de qualquer jeito. Eu posso afirmar com grande propriedade: a maior dificuldade de seguir Jesus não é lutar contra o pecado da castidade, da pornografia.
é com aquele que está do seu lado. Sabia disso? Não é como um pecado, porque a gente se preocupa muito com isso, né? Pecado da masturbação. Caiu nisso. Eu dou muito mais valor para esse cara que cai na masturbação, na pornografia, que se levanta, do que você que não cai em nada disso e acaba com o seu irmão. Eu prefiro que esse irmão, no bom sentido assim, para você não entender errado, que ele caia, que levanta, volta, mas que ame aquele que está do seu lado. Porque aquele fariseu talvez não tinha pecado algum, no sentido assim, não pecava, vivia certinho. Mas o coração dele era endurecido para com o outro. E quando nosso Senhor Jesus Cristo voltar, e Ele vai voltar, Ele não vai falar para você: Yasmin, você arrebentou no social, hein? Nossa, que legal, mano. Você levou um cobertor lá pro seu irmãozinho de rua. Olha, você foi lá no orfanato, se vestiu de palhacinha e fez o da risada. Mas ele dizer para você: mas você amou? Porque não adianta nada fazer tudo isso e não amar o outro. Jesus vai cobrar isso quando no seu julgamento. Então desculpe, se preocupe sim, vai confessar. Mas se preocupe que quando você se apresentar diante de Jesus, Ele não vai falar o quanto você fez, mas o quanto você amou. Fazer por fazer, qualquer um faz. Temos muitos aí fora que fazem melhor que nós. A única coisa que nós precisamos ser melhor é no amor. Amar, 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 amar. É difícil, né, amar? É difícil perdoar, né? Jesus te perdoa. Jesus te perdoa, meu irmão. Ele disse para você: vai em paz. Vou sair daquele portão, vai em paz. Tua fé te salvou. E assim com cada um. Meu ministério como sacerdote, se eu chegar a ser, vai ter nenhum mérito se eu não amar o outro. Eu falei para Jesus: eu quero ser um padre incondicional. Porque ali eu vou poder tocar as misérias das pessoas e ajudá-las. Não gosto muito de pregar, não. Até gostava muito. Mas eu dizia para Jesus: o que adianta pregar se eu não amo? Mas Jesus disse: então aprenda a amar e vai pregar. Não espere aprender a amar para pregar. Não vai pregar e você vai dando seus passos no amor. A menor intenção de ser melhor já é amor. Não quero nem expor, né? Que você não expor, não. Mas eu fiz convite para uma grande pessoa que eu amo muito dentro de Jovens Sarados. E agora eu estou vendo ela ali. Nem vi, nem tinha percebido. A Gabizinha ali atrás do Miranda. Falei assim: você pode ir lá me ver domingo? Ela falou assim: eu vou, com muita alegria. Obrigado por você ter vindo. Fico muito feliz. Isso é amor, viu? Atender um pedido que o outro nos faz é amor. Esse dia eu estava doente, sendo mal à noite. Eu tinha uma pessoa que era muito próximo de mim, que estava brigada comigo, não olhava para mim, não quis falar comigo, assim, acabou comigo. Mas ela passou por cima e disse: olha, eu fui na farmácia, comprei um Epocare, comprei um Sonizal, comprei mais do que. Eu quero te ver melhor. Esse amor passa por cima das indiferenças, das brigas. Aqui não estou jogando conversa fora com você, não. Estou dizendo uma realidade que precisa mudar dentro de mim e dentro de você. E aqui não estou falando de jovens sarados, não. Estou falando Ricardo, pessoa humana. Eu só vou conseguir ser melhor se eu amar de verdade. Quero convidar você a se levantar agora. Agora Jesus
que vai fazer em você. Já fez através da palavra. Assim como nós conduzimos a oração no início, vamos conduzir da mesma forma, de forma tranquila. Se precisar subir a oração, a gente vai subir. Mas agora é o momento da cura. Agora não tenha medo daquela pessoa que está do seu lado aí, não. Aquela mulher teve a coragem de se derramar na presença de Jesus. Aquela mulher já não aguentava mais viver o que ela estava vivendo. Agora você se coloca no lugar dessa mulher agora. E não adianta dizer para Jesus: olha, Jesus, eu estou bem. Talvez você não está bem nada. Mas eu convido você agora mesmo a fechar os seus olhos, não abrir por nada. Rodrigo, apaga a luz aqui, por favor. Só daqui na frente. Só. Eu tive uma inspiração uma vez com os servos dos jovens sarados de uma tenda, onde o Senhor me dizia: realiza com eles um retiro de cura interior, e com o tema a pessoa mais importante. Quantas pessoas foram curadas naquele retiro? Talvez você não teve a oportunidade de estar neste retiro, mas você que teve a oportunidade e ainda tem coisas para ser curadas dentro de você, entregue para Jesus agora. Entregue o seu coração para Jesus. A mulher pecadora, ela não entregou qualquer coisa, ela entregou o coração. Quando nós entregamos o nosso coração aos pés de Jesus, e derrame as lágrimas aos pés de Jesus, e derramar é derramar o mesmo. Talvez quantos de nós estamos aí com um choro preso dentro do nosso coração, de abandono, como o LG trouxe, de desespero, porque você quer ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, mas você não tem conseguido. Isso, vai aumentando já o som dos instrumentos. Eu sempre aprendi com o Senhor Jonas que os instrumentos também são fonte de cura, quando é tocado com intenção de atingir os corações. Eu quero convidar você agora a se abraçar. Se abrace. Se abraça, abraça o seu corpo. É o grande momento de nós agora fazer como essa mulher. Dizer para Jesus os pecados que têm nos aprisionados, a indiferença com o outro, a dificuldade de relacionar com o pai, com a mãe. Quantas vezes você tem xingado o seu pai, xingado com palavrão? Isso tem te aprisionado. Você quer ser melhor, você quer amar, mas você não consegue. Sabe por quê? Porque algo dentro do teu coração ainda está preso, no interior do teu coração. Jesus, eu quero agora pedir que todos agora sintam o seu amor. Imagina-se naquela cena agora daquela mulher, mas agora é excluído aquele fariseu, agora está só Jesus. E você sabe que Jesus, ele vai olhar para você com amor, com atenção, com carinho, com bondade. Jesus, eu quero pedir agora, com teu Espírito Santo, pela intercessão de São João Paulo II, vai vasculhando, Senhor, as almas destes corações. Assim como uma escavadeira que vai ao fundo da terra para tirar a terra, para abrir um buraco, e abrindo um buraco, colocar o alicerce. A imagem que o Senhor me dá é de pessoas, muitas pessoas sem alicerce.
E por isso você não tem aguentado. Mas Jesus agora está alicerçando agora com o amor. E você pode dizer para você mesmo: eu sou capaz de amar. No seu coração, se você quiser dizer algo, diga: eu sou capaz de amar. Eu sou capaz de olhar para o outro e passar por cima daquilo que não é bom no outro, mas porque eu me decidi amar, porque eu me decidi ser uma pessoa melhor. Até você mesmo, o Senhor coloca no meu coração. Se você tem algo contra alguém agora, vai até essa pessoa. E não se importa com o fariseu, não. Talvez essa pessoa está precisando agora ser libertada por você. Talvez ela não tenha força de ir até você, mas você sabe que você atingiu o coração dela com palavras, com atos. É um grande momento de libertação agora. Se você traz isso, vai até essa pessoa. Ou se essa pessoa não está aqui, vai até alguém e abraça e diga: eu quero perdoar essa pessoa, eu quero amar essa pessoa, eu quero me decidir a amar essa pessoa agora. A menor intenção de ser, a melhor já é amor. Vem, Espírito Santo de Deus, vem sobre nós. Tu que és o doce hóspede da alma, tu que és o amor, tu que és aquele que cura, aquele que liberta, aquele que restaura, aquele que dá dinamismo, se coloca em ação, se coloca em atitudes concretas. Porque se não há atitude concreta, da nossa parte não é amor. Sua voz. Sim, de forma harmoniosa. Isso. Deixa o Espírito Santo agora, ele que vai fazer a obra. Isso, você ora para o Espírito, ora. Isso, vai orando mesmo. Isso, suavemente vai orando. Jesus se coloca no coração, que é o Espírito Santo que vai agora curar você, libertar você. Quero convidar o Padre Reinaldo a vir aqui à frente. Ele é ministro da cura, para me ajudar nesse momento de cura interior. Se tiver um microfone sobrando para o Padre Reinaldo, que ele vem agora também. Ele que é o sacerdote. Ore do Espírito. A imagem que o Senhor me dava era de uma menina que foi queimada com cigarro pelo seu pai. E desde aquele dia você disse: eu não vou amar mais o meu pai, eu odeio o meu pai. Diga agora para você mesmo: eu amo meu pai. Retire essa maldição que você lançou sobre o seu pai agora. Você, mulher, você foi queimada com cigarro e você traz essa marca em você. A marca do cigarro é a marca do ódio que você tem do seu pai. Essa marca nunca mais vai sair, mas você tem o poder de dizer: eu amo meu pai, eu perdoo. Você tem necessidade de abraçar uma pessoa, a pessoa que está do seu lado, ou você sair do seu lugar e abraçar uma pessoa, abrace, porque o Senhor ele quer curar os nossos corações nessa noite. Toda rejeição, incompreensão, se trazendo no nosso coração, o Senhor está curando.
ora, você cai em alguma coisa, cai em coisas graves. Por isso, libere o seu coração para perdoar de toda mágoa, ressentimento que você guarda. Vai rezando, vai pedir ao Senhor a graça de perdoar, a graça de liberar o perdão para essa pessoa que você já está lembrando. Reza e coloca até o seu braço na pessoa que está do seu lado. Vai rezando junto com essa pessoa. É a mão do próprio Senhor que está sobre você. O Senhor cura o seu coração, cura a sua vida. Por isso, seja instrumento para a pessoa que está do seu lado. Vai rezando por ela, vai orando no Espírito, vai pedindo ao Senhor que cure o coração dele, o coração dela. Pessoas que precisam liberar o choro, liberem. Pessoas guardando choro de angústia. Toda opressão do nosso peito, do nosso coração, o Senhor agora liberta. Pessoas que trazem peso sobre si, feridas, estão guardando. Na sua palavra, prostituição. Mas não prostituição no sentido da palavra prostituição. Você está prostituindo o amor de Deus com o seu pecado. Você se sentia assim, prostituta. Porque você estava se entregando a várias situações na sua vida. E fazia que você se sentia assim. Não! A força do amor de Deus agora te liberta disso. Pode trazer de opressões, eu confirmo. Muitas pessoas com dores no peito, como alguém estava te pressionando agora. Essa é a força do mal que está saindo dentro de você, a força do amor invade agora. Aquela opressão que você sentia agora, ela está sendo tirada de você. Pela força de Jesus, pela força do nome de Jesus. O padre trazia isso, o sacerdote trazia isso. Pessoas oprimidas. Aquela mulher que se apresentou a Jesus estava oprimida pelo mal. Se liberte pela força do amor agora. Toda a opressão maligna vai embora agora. No poder do nome de Jesus. Seja livre agora em nome do Senhor. Todo demônio de acusação agora saia em nome de Jesus. Todo sentimento de culpa que você traz sobre você, o Senhor está aqui nessa hora. Seja livre, você que se culpa, você que se condena, você que se dizia, eu não presto. O Senhor agora te faz livre. Acolha o amor do Senhor por você. Ele
sacrifício vem nos consumir. Estamos sarça aqui,